Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Pontos de Vista. Numa semana com muitos assuntos, desde já a reunião do quadros do Partido Frelimo decorre na cidade da Matola, que vai ser então objeto desta análise. O debate do Moza Banco, também vamos analisar aqui as mudanças no governo, a questão da corrupção, a campanha do Gabinete Central de Combate à Corrupção na LM, na AT e no FDA, com a detenção então da PCA do FDA e a implicação então do administrador financeiro da LM. Portanto, são vários assuntos que vamos ter a ocasião de discutir esta noite. Vamos começar, como sempre fazemos, por olhar para os assuntos da semana. Salomão Moiada escolheu a Conferência sobre Justiça e Corrupção que teve lugar esta semana. Salomão. Muito obrigado, boa noite. De facto, nos dias 27, 28 e 29 deste mês que terminou, antes de ontem, setembro, houve aqui na cidade de Maputo uma conferência organizada pela Associação Moçambicana de Juízes e que se debruçou sobre justiça e corrupção. Foi uma conferência bastante oportuna e, na minha opinião, veio no bom momento para fazer uma reflexão. Tinha lá pessoas interessantes, provenientes de vários países, tinha pessoas de Portugal e tinha pessoas ligadas aos processos mais quentes em Portugal e no Brasil, e até tinha representantes de Angola. Portanto, foi uma troca interessante de experiências dentro desses esforços que a Associação Moçambicana de Juízes está a levar a cabo para combater a corrupção no país. Agora, uma nota estranha que se deu nisso é que não esteve lá presente ninguém da Procuradoria-Geral da República. A instituição que tem no ordenamento jurídico moçambicano a incumbência de combater a corrupção de uma maneira mais eficaz, esteve totalmente ausente, não esteve lá nenhum procurador nosso. Havia lá uma juíza que está ligada ao processo Lava Jato no Brasil, havia procuradores ligados ao processo Marquês de Portugal, mas não havia experiência de um procurador moçambicano ligado a nada. Portanto, a nossa PGR pautou pela ausência total e completa deste fórum, que para mim é de grande magnitude e representa um esforço, uma aprendizagem necessária para ganharmos alguma coragem e conhecimento no combate contra a corrupção. Então, parece-me que ainda não houve decisão séria sobre combater a corrupção de facto no nosso seio. É possível que o juiz aprenda técnicas de combater a corrupção, mas se o procurador não promove esse combate, é capaz de ficar pelo caminho. E a quem tem, portanto, quem tem ação penal? A ação penal cabe ao procurador, cabe ao Ministério Público. Portanto, queria censurar esta ausência, e se calhar propositada, porque até foram convidados da PGR neste encontro. Muito bem, vamos lá para aqui. Fernando escolheu a questão das chuvas e das obras públicas, chuvas que têm estado a fustigar na zona sul do país, particularmente a nível da província e cidade de Maputo, nos últimos dias. Boa noite. Bem, começou a chover no sul de Moçambique, uma zona do país que tradicionalmente tem déficits em termos pluviométricos, ou seja, isto é uma boa notícia, mas com as chuvas também vem um rosário de pequenas e grandes calamidades e este ano, inclusivamente, está previsto que as chuvas caiam acima do normal. E algumas das calamidades têm a ver com as nossas obras públicas, com novas obras públicas e com obras públicas que foram feitas num passado não muito distante. Em relação às novas obras públicas, a nossa interrogação é porquê que o Estado, porquê que o Governo aceita estas obras públicas com estes defeitos. Dois exemplos. O prolongamento da Jules Nyerere, e isto tem sido abundantemente utilizado na imprensa, portanto, das imperfeições, não só do escoamento das águas, como a erosão em relação às bermas e às encostas desta estrada. E a própria nova circular da cidade de Maputo, que também tem problemas graves de escoamento de águas. Uma segunda questão tem a ver com a manutenção
das nossas estradas. Este é um problema recorrente nos conselhos coordenadores do Ministério das Obras Públicas, da Administração Nacional de Estradas. Ou seja, nós só conseguimos arranjar financiamentos para fazer construções de raiz, fazemos construções de raiz e depois deixamos as estradas deteriorarem-se completamente para fazer uma nova reabilitação de raiz. E isto não é novo, é um problema recorrente, a questão da manutenção, mas até agora não foi resolvido. E, por exemplo, ao longo da Estrada Nacional número 1, que é a nossa espinha dorsal, temos troços críticos, nomeadamente o aterro de Chinavane, o troço de Inhassoro até a Vila Franca do Save, o troço entre o Inshop e Caia. E, portanto, parece que estamos à espera de que estes troços fiquem completamente quase intransitáveis para que finalmente tenhamos um financiamento externo e façamos. Portanto, aqui a questão de fundo, e não tenho tempo para falar aqui da ECMEP e do falhanço que foram estas empresas de manutenção, mas há que revisitar toda a questão da manutenção das estradas, das valas de drenagem, porque se não repararmos, depois os estragos, os custos de reparação são muito maiores e também os custos associados, nomeadamente as molas, os pneus e todas as questões das viaturas. Muito bem, Fernando, vamos avançar então para os assuntos. Estou aqui porque temos muitos assuntos de facto. Vamos começar por olhar para o Moza Banco, o que se iniciou com a queda do Banco Espírito Santo é agora uma realidade. Digo Espírito Santo porque é um dos bancos acionistas portanto, do Moza Banco. O Moza Banco foi intervencionado pelo Banco de Moçambique na última sexta-feira, ou seja, por intervencionado entende-se que a gestão do banco passa para as mãos do Banco de Moçambique, porque os seus rácios de solvabilidade são negativos, ou seja, a relação existente entre os capitais próprios do banco e os capitais alheios é negativa, ou seja, há mais dinheiro de fora do que o dinheiro dos próprios acionistas do banco, o que manifestamente nenhuma sociedade pode funcionar nestas condições. A gestão do banco, portanto, a gestão do topo foi afastada e João Figueiredo assume provisoriamente a gestão com o objetivo de tentar racionalizar o banco e vendê-lo num prazo de 6 meses, pelo menos as palavras da administradora do Banco de Moçambique ontem aqui na STV. Muito bem, vou começar para falar. Em julho circularam as primeiras informações de que o Moza estaria a entrar em falência. Os acionistas vieram a público e desmentiram esta informação. Ao que tudo indica, o banco, esta situação não é deste mês. O banco foi sendo gerido com algum protecionismo, porque nenhum banco tem rácios de solvabilidade negativos de dia para a noite. Ou seja, esta situação não seria deste mês, e se a supervisão bancária do Banco de Moçambique estava a acompanhar esta situação, teria certamente em mãos já há algum tempo as informações de que o Moza Banco há já algum tempo que não estava em situação de honrar os seus compromissos. Fernando, como é que interpreta este assunto numa altura em que temos um novo governador do banco e, ao que tudo indica, é na equação o elemento que fez a diferença na tomada de decisão? Certo. Em primeiro lugar, eu devia fazer a seguinte declaração. Eu sou um acionista do Moza Banco, portanto, sou um dos 400 moçambicanos acionistas da Moçambique Capitais e que, portanto, tem estes problemas com o Moza Banco, que é o maior investimento da Moçambique Capitais. Também tenho relações de amizade e solidariedade com o PCA do Moza Banco, o Dr. Prakash Ratilal, e com o Presidente da Comissão Executiva, o Dr. Ibrahim. Dito isto, é assim, se todos estão recordados, o ano passado, outubro, novembro, o Metical deu um trambolhão e perdeu metade do seu valor, ou seja, se um banco tem ativos de 60 milhões de dólares, os seus ativos automaticamente passaram a valer 30 milhões de dólares. Ora, também é público que este banco queria vender a outra parte do banco, ou seja, a parte que é pertença do novo banco. O novo banco é o herdeiro do BES, do Espírito Santo. Todos sabemos as razões porque o Espírito Santo faliu. O novo banco está intervencionado
pelo Estado português, mas de algum modo, e este é o meu ponto de vista, tem tido uma atitude obstrucionista para que se resolva este problema do parceiro do Mozambique. Ora, a parte moçambicana do Mozambique também tem problemas em vender ao desbarato o banco, ou seja, quando uma pessoa vê os seus ativos diminuírem em metade, de 60 para 30, tem problemas em efetuar uma venda. Todos sabemos, isto foi público, que o Atlas Mara esse que acabou por comprar o ABC, esteve interessado em ficar com a parte do novo banco no Mozambique. Esta é uma questão. Segunda questão, todos os bancos, quase sem exceção, em Moçambique se capitalizaram. Porquê? Porque têm todos parcerias externas. Essas parcerias externas conseguiram injetar dinheiro nos bancos locais. Logo, os outros bancos, os bancos concorrentes do Mozambique, conseguiram enfrentar este primeiro embate da crise moçambicana, nomeadamente este problema do metical. Ora, estamos aqui a falar de colossos como a Caixa Geral de Depósitos, que é o maior banco português. Para não falar do Standard Bank, do Barclays, que são, e o próprio Millennium, que são instituições poderosas. Terceiro elemento importante, o Mozambique não tinha uma banquinha e estava a fazer depósitos e a dar uns dinheirinhos. O Mozambique era um banco muito ambicioso, tinha um plano de crescimento extremamente ambicioso, aliás, é um banco que cresceu e com rácios de crescimento extraordinários nos seus primeiros anos de existência. Então, no meio desta crise, que não é do banco, mas da economia moçambicana, sem capitalização, estrangulou-se, ou seja, deixou de ter liquidez, ou seja, tem dinheiro a circular na praça maior, estes montantes são maiores do que aqueles que tem em caixa. Começou a derrapar, em honrar os seus compromissos. E isto fez tocar as campainhas no Banco Central. No doing business as usual, ou seja, fazer os negócios como habitualmente, na banca, na economia moçambicana, nas empresas moçambicanas, vai-se bater à porta dos políticos, arranja-se uma solução e resolve-se o problema. Parece que há um novo xerife na cidade. E o novo xerife, quando as campainhas... Não terá entrado nesse jogo. Não, pura e simplesmente não. Ou seja, o Estado, por exemplo, podia fazer com que as HCBs, as EDMs, os caminhos de ferro, portanto, essas empresas como se tentou, de facto, liquidez, fazer chegar essa liquidez ao Moza. Não foi isto que aconteceu, aparentemente, e no Banco de Moçambique tocaram as campainhas e execute-se. Portanto, foi isto que aconteceu. Agora, há alguma operação fraudulenta, algum esquema? Não me parece que seja isso que esteja a acontecer. É o primeiro banco, porque há mais bancos na linha, e isto é um claro aviso de que há novas regras para se funcionar, nomeadamente em relação à supervisão bancária a cargo do Banco de Moçambique. Salomão, eu colocava exatamente isto, que o elemento diferenciador nesta equação pode chamar-se Rogério Zandamel, porque nenhum banco deteriora os seus rastros de solvabilidade, posso dizer... É um mês, portanto. Exato. Entre os capitais que nós investimos e aqueles que vamos buscar a terceiros. Não, eu acho o seguinte, primeiro, lamentar a situação do Mozambique. Simpatizo bastante com as pessoas que estão a gerir, com a iniciativa dos moçambicanos que criaram um banco de Moçambique, feito com capitais genuinamente nacionais. E acho que é uma iniciativa que devia ser apoiada por muitas pessoas. Agora, o que está a acontecer no nosso seio é que não é o Mozambique apenas que está em problemas, é o país que está em problemas. Quem está em crise, só que sobra para o Mozambique, é o país. Há um ano atrás, ou há 6 meses atrás, o país tinha capacidade, as reservas para importações eram mais ou menos... 5 meses. 5 meses. Agora é 1 mês e meio. Quer dizer que o próprio Banco Central não tem dinheiro. Então, a crise é geral. E é pena
que em alguns níveis da governação deste país ainda parece não haver a consciência séria da situação crítica em que nos encontramos. Havendo esta situação, ou havendo a consciência da situação crítica em que nos encontramos, algumas medidas soberanas poderiam ter sido acionadas para ajudar a salvar um banco, um ativo nacional. O que é que vai acontecer? Já tivemos medidas soberanas no passado de muita duvidosa ética, nomeadamente o mobilizar dinheiro do erário público para financiar os bancos comerciais. Não, mas no mundo inteiro se questiona hoje em dia. Depende daquilo que nós queremos salvaguardar. É possível mobilizar dinheiro do erário público para financiar determinados bancos que sejam estratégicos para o país. É que, das contas que eu já ouvi por aí, aqui no país vão sobrar 5 bancos. E esses 5 bancos são todos estrangeiros. Quer dizer, são aqueles bancos com capitais externos a financiar, que é o caso do BIM, é o caso do Standard Bank, BCI, Barclays e possivelmente o Banco ABC. Então, esses bancos não são de Moçambique. Agora, nós estamos a falhar, mais uma vez, na tentativa de construção do empresariado genuinamente moçambicano. Agora, de onde vem o dinheiro? O dinheiro vem, dizia lá um grande filósofo indiano, quando lhe perguntaram onde é que você vai arranjar dinheiro para financiar um projeto mundial da paz, diz que o dinheiro virá de onde quer que esteja nessa altura. Então, nós também, se fôssemos procurar o dinheiro em nome de criarmos um empresariado genuinamente moçambicano, como foi esta... Lembro a primeira iniciativa, quando o BCI surgiu, o grupo do Dr. Majid Osman, um grupo de moçambicanos, claro, não foi longe também, parou no caminho, surgiu este grupo, liderado pelo Dr. Prakash Ratlal, que é um grupo extraordinário, multipartidário até, engloba pessoas de todos os partidos. Está aí um sonho de Moçambique que, infelizmente, não é apadrinhado pelas instituições. E eu penso, olha, eu dei um exemplo um dia, acho que falei aqui na televisão, em Angola há problemas, mas um dia o presidente da Angola chamou o governador do Banco Central, chamou uma série de pessoas, ministro disto, daquilo, diz, olha, eu estou a precisar que aqui em Angola, nos próximos 5 anos, tenhamos 1000 ricos, dos quais 500 muito ricos vão lá trabalhar. E as pessoas foram trabalhar. Mas qual é a mensagem que estão a transmitir? Agora, que o Banco de Moçambique devia ter sido condescendente com isto? Não é o Banco de Moçambique. O país devia ter tomado medidas cautelares para evitar que o Moçambique chegasse aonde está. O país. O que é que isso significa? Significa que o país tem que definir alguns ativos estratégicos que mereçam a proteção de todo o país para esses ativos continuar. O que é que vai acontecer, Jeremias? Daqui a mais 2, 3 anos, então vamos chegar a uma conclusão. Moçambicano não dá para gerir bancos. Moçambicano dá para gerir quê? Gado bovino, criar suínos. Para banco não dá. Não é bem assim. Moçambicano não vai dar para gerir banco. Se coloca moçambicano a competir com os lobos da banca internacional. Quer dizer, nós aqui não vamos dar para nada. É a mesma coisa com a MCL. A MCL está a morrer. Está a morrer por quê? Porque está-se a enfrentar com colossos da telefonia móvel internacional e que buscam dinheiro fora. Agora, nós olhamos para uma empresa nacional, genuinamente moçambicana, da mesma forma que olhamos para uma empresa que não tem nada a ver conosco. Portanto, acha que o governo tem responsabilidade nisso? Sim, o governo tem muita responsabilidade. Tem responsabilidade na proteção do empresariado moçambicano. É preciso definir setores estratégicos. Quem são os moçambicanos que podem competir na banca? E este grupo demonstrou capacidade. Quem são os moçambicanos que podem competir na indústria petrolífera? Há um grupo de moçambicanos capaz. Quem são os moçambicanos capazes de competir noutras coisas? Porque se não tivermos essa definição, essa clareza, daqui a pouco
os moçambicanos voltarão a ser empregados do capital internacional. Isso não pode ser. Muito bem, voltamos à questão que é muitas vezes dialética, um protecionismo empresariado nacional, um capitalismo baseado em regras daquilo que é a regra do próprio capital do mercado. Em que é que ficamos? Olhamos para o Moza Banco, vai ser necessário capitalizar o banco, os credores, os depositantes. Se os ativos todos do Moza não chegarem, alguém vai ter de compensar toda essa gente. E normalmente tudo isso termina no erário público, que são os bolsos de todos nós. Já tivemos uma experiência com características diferentes, é certo, no Barclays. Será legítimo isto que todos os cidadãos tenham de pagar por via do erário público por uma iniciativa privada? Os cidadãos podem emprestar ao Moza Banco dinheiro. É assim, eu emocionalmente estou inteiramente de acordo com o Salomão, mas eu também, e eu sou um gestor, e se for necessário, acho que tenho que estar psicologicamente preparado para, se for necessário, tomar decisões que me custem muito, nomeadamente despedir pessoas, fechar balcões, refazer o meu plano estratégico, refazer o meu plano de crescimento, ou seja, há uma série de questões que têm que ser equacionadas e que, eventualmente, deveriam ter sido equacionadas entre vamos lá dizer, o crash da economia moçambicana, que eu centro ali naqueles meses de outubro, novembro do ano passado, e depois, como o Jeremias diz aqui, esta nossa bonomia moçambicana, vou a uma audiência com o Ministro da Economia, vou a um almoço com 2 ou 3 PCA estratégicos e equilibro as coisas. Eu acho que temos que alterar a maneira de trabalhar. E claramente esta tomada de decisão do Banco de Moçambique quer dizer que, para já, o governador do Banco de Moçambique teve independência necessária para tomar esta decisão. Claro que a decisão foi muito radical, porque eventualmente havia um potencial investidor, o Banco de Moçambique tinha conhecimento desse investidor, podia haver uma moratória de mais 30 dias. Mas será que ao fim dos 30 dias o problema se resolvia e isto iria sobrar para o governador do banco? Agora, eu penso também que a situação não é dramática nesses termos de que o banco está completamente afundado. Ou seja, se as águas de Moçambique tivesse que pagar a sua fatura da EDM, amanhã teria que haver uma ordem, a Águas de Moçambique deixava de nos fornecer água, nomeadamente aos cidadãos de Maputo. Não é isso que acontece. A LAM teria que deixar, os seus aviões ficariam em terra, porque a sua fatura dos combustíveis é tal que não dava para os aviões levantar voo, porque as gasolineiras cortariam e aí estão outros problemas também de soberania que o Salomão está aqui a levantar, que é, se não tivéssemos a Petromoc, se tivéssemos só as BPs, a Shell e todas essas coisas, os aviões já não estariam a voar nesta altura. Da LAM não estariam a voar. Portanto, é preciso pôr nos pratos da balança, pôr de gestão e, de algum modo, começarmos a ultrapassar esta nossa maneira de fazermos negócios e de misturarmos política com os negócios. E é triste, porque, como o Salomão diz, esta era uma tentativa de mostrar uma sociedade de inclusão com uma franja muito interessante de acionistas nesta experiência de capitalismo popular moçambicano. Mas eu acho que o problema do Moza Banco não pode ter muito a ver com gestão. O rigor de gestão estava lá. E são pessoas muito sérias e que já deram prova de capacidade de gestão. E as pessoas que estão no Moza Banco são pessoas da maior respeitabilidade gerencial, se quisermos dizer assim. Mas o banco foi abaixo. É vítima de uma conjuntura internacional e nacional. Então, lembram que o primeiro esteve com Geocapitais.
de Macau. Depois retirou-se esse parceiro também, depois de deixar uma situação de incumprimento muito grande. Entrou o BES, Banco Espírito Santo, como o parceiro de referência do banco, que prometia muito, mas também sabemos como é que terminou. Agora, acha que esta explicação é suficiente para mim, que sou credor, sou depositante do banco, dizer-me que não, é um problema de conjuntura, eu confio em si para gerir os meus ativos. Exato. Você fez opções, se calhar não as mais acertadas do ponto de vista de parceiros estratégicos. Estou a olhar para os resultados, estou aqui a fazer algum papel de advogado do diabo para percebermos isto. Numa altura em que nós temos o FMI à perna, passa a expressão, que já vimos o comunicado desta semana, impõe uma política fiscal muito restritiva ao governo. Ou seja, a gestão macroeconómica que o governo vai ter que fazer tem de ser uma gestão de muito rigor, e o governo agora aprovou o orçamento para o próximo ano a nível do Conselho de Ministros. O governo está com muitas frentes. O Lima estava aqui a falar da LM. Esta semana saíram contas dos aeroportos, contas no vermelho. 3 mil milhões de meticais de prejuízos líquidos. E com o auditor a dizer que a empresa ela tem necessariamente de fazer injeção de capitais, portanto, tem que capitalizar aquilo. Está a violar manifestamente o artigo 119 do Código Comercial. Diz, eu tenho aqui, diz que o órgão de administração que pelas contas do exercício verifique que a situação líquida da sociedade é inferior à metade do valor do capital social, deve propor, nos termos previstos no número seguinte, que a sociedade seja dissolvida ou o capital seja reduzido, a não ser que os sócios realizem nos 60 dias seguintes à deliberação que da proposta resultado quantias em dinheiro que reintegrem o património na medida igual ao valor do capital. Ou seja, está-nos a dizer ou dissolve, ou reduz o capital, ou faça a injeção de capital. Olha, Jeremias, aqui, se nós... essas leis são boas, são nossas, nós é que fizemos, mas é preciso nós termos aqui uma visão estratégica do país. Para mim, o que está a faltar neste país é que Moçambique é um primeiro comentário que estamos a fazer. Daqui a um mês vamos comentar outros bancos aqui, moçambicanos, que vão falir. E vamos comentar outras empresas. As empresas estão a fechar, há hotéis estão a fechar, há estabelecimentos comerciais de grande nível. E um dia estive a ver uma reportagem em Quilimane, estão a fechar empresas. Agora, este país está a fechar, Jeremias, não é Moça que está a fechar, é Moçambique que está a fechar. Pois esses sintomas o país está a fechar. A lei, o que é que diz o código? Que se tiver níveis inferiores à metade, já devia, o aeroporto de Moçambique já devia ter fechado. E outras empresas já deviam ter fechado. A LM já devia ter fechado. Agora, o que é que isto quer nos dizer? Quer nos dizer, moçambicanos, acordem, tracem lá uma estratégia. Eu fico muito espantado com a serenidade com que a superestrutura jurídico-política deste país encara a situação. Quer dizer, cada vez que eu ouço o porta-voz está na Matola, agora que está reunida a conferência do quadro, eu pergunto, mas era necessário haver uma conferência do quadro para me dizer isso, para vir condenar as ações belicistas da Renamo na conferência do quadro? Era preciso... Já condenávamos isso há muito tempo. Então, eu penso que nós estamos adormecidos, devíamos acordar para traçar uma visão estratégica. Em termos econômicos, quais são os grupos que precisam de um apoio soberano para conseguirem triunfar na área X, na área tal e na área X? A soberania... Agora, se nós não fazemos isso, o problema é que tudo custa dinheiro. A soberania agora já está em Washington, não se esqueça. A partir da altura em que nós entramos na situação que estivemos, entrou o FMI aqui. Então, esses WhatsApps que estão a circular aqui a criticar o presidente têm a sua razão de ser. Quer dizer, nós não podemos estar num país em que não há liderança. Nós temos que ter uma firmeza da liderança, saber por onde que este país vai. Hoje estamos a falar de Moçambique, daqui a mais uma semana havemos de falar da falência de outras instituições. Agora,
cada vez que essas instituições vão à falência, é o nosso orgulho nacional que vai à falência. Mas Nós próprios. Mas do orgulho são empregos que se perdem, é toda uma capacidade econômica. Já vi cartas anónimas dos antigos trabalhadores de Moçambique a dizer que tal, tínhamos os nossos filhos na escola, porque confiávamos num salário de 30 mil meticais, agora já estamos no desemprego. Quer dizer, nós temos que tomar uma atitude. O que me atrapalha a mim é que quando olho para os dirigentes deste país, são sérios. Parece que não está a acontecer nada. O comunicado do Banco de Moçambique, Lima, ele não é muito expansivo relativamente a detalhes. Qual é a dimensão do buraco que está ali no próprio Moçambique? Qual é a implicação que isso vai ter? Já disse, num contexto de venda, nos próximos 6 meses, estou a pegar as declarações da administradora do Banco de Moçambique, veio aqui ao Jornal da Noite, num contexto de 6 meses, já ouvimos, no caso de Portugal, quando se falava do novo banco, novo banco, resultante do Espírito Santo, da implosão do Espírito Santo, deu-se um prazo de 1 ano, no fim do ano não se tinha conseguido vender, portanto, significa que o cenário aqui pode não ser diferente, o processo é capaz de estar arrastado por um bom pedaço de tempo. Eu penso que não, é o seguinte, toda a banca moçambicana é uma banquinha, inclusive se nos compararmos aos angolanos ou a Portugal, a expressão da nossa banca é muito pequena. O Moçambique, por seu turno, não obstante estar no ranking, no quarto, no quinto, representa 7% da banca moçambicana. Se não me engano, o seu capital é de 60 milhões de dólares. Ora, estamos aqui a falar, eu não quero usar a expressão das quantias irrisórias, mas estamos, de facto, a falar de pequenas quantias. No contexto do mercado financeiro. Exatamente. Então, os problemas de liquidez, penso que o Banco de Moçambique pode facilmente resolver estes problemas de liquidez. Claro que o Banco de Moçambique também vende o seu dinheiro e as injeções na liquidez do banco terão que ser remuneradas aos juros que tiverem que ser fixadas, e depois compete exatamente ao novo Conselho de Administração do banco vender este banco em 6 meses. Não está claro, porque isto aconteceu ao final de sexta-feira, qual vai ser o papel dos acionistas deste banco, nomeadamente na cooperação ou não com o novo Conselho de Administração, no diálogo ou não com o Banco de Moçambique, uma vez que não houve uma nacionalização deste banco, houve apenas uma intervenção. E, portanto, bem não sabem. Os donos do banco também não sabem. Mas não se me afigura difícil resolver-se, não obstante, em termos para a imagem do banco, para a marca, é mais difícil conjunturalmente. Por exemplo, se havia um novo investidor que estava a fazer o due diligence para comprar uma parte do banco, agora, eventualmente, terão que rever a sua posição em relação a este banco. Vamos avançar para o segundo tema que elegemos. Esta semana houve mudanças ao nível do Governo. O Ministro dos Recursos Minerais e Energia, Pedro Couto, foi exonerado pelo Presidente da República e eleito pelos acionistas da HCB, que é o Estado, portanto, para a PCA desta instituição, o que significa que há sempre a super apetecível pasta de Ministro dos Recursos Minerais está nesta altura vaga. Salomão, queria ouvir o teu comentário sobre estas duas mudanças. Bom, já foi nomeado o Sr. Max Tonella para Ministro de Recursos Minerais. E, sim, foi nomeado, o Sr. Rajendra de Sousa foi... Não, ainda não há uma nomeação formal. Não é formal? Ainda não conheço. Há apenas especulações. Não conheço essa nomeação. Eu vi uma publicação que já falava dessas nomeações. Não é oficial. Há uma especulação no sentido de que
o Max Tonela vai para ministro dos Minerais e a agenda sobe para ministro, mas é apenas uma especulação, porque são ainda atos formais. Mas acho que também podia-se procurar mais outros quadros para outras... Pelo menos até esta noite está vago o cargo de ministro dos Recursos Minerais então, e Energia. Estas mudanças, o que é que na tua opinião? Primeiro queria saudar, quer dizer, o Pedro Couto é uma pessoa que tem uma relação comigo de muitos anos, de perto de 40 anos. Então queria, como se diz hoje em dia em Moçambique, parabenizá-lo. Não sei esse verbo parabenizar existe, mas eu gosto de falar muito. É um neologismo. Então queria saudar e dizer, e também prestar homenagem ao Dr. Paulo Mushanga, que foi PCA durante os últimos 9 anos da HCB, pelo trabalho brilhante que ele desenvolveu nesta empresa e pela seriedade com que ele encarou a função e a dignificação da própria empresa, que tendo pedido quase $1 bilhão emprestado, a empresa está quase a terminar os pagamentos desse crédito e até a fazer pagamentos adiantados. Normalmente nos lembramos... Acho que já pagou. Está praticamente... Já pagou. Lembramos dos casos maus e sempre Aliás, esquecemos acho que o Paulo Mushanga está a sair exatamente tranquilo, porque já pagou. Com a missão cumprida. Então, muitas vezes nos esquecemos de enaltecer de prestar homenagem a essas pessoas. Portanto, eu queria, em primeiro lugar, prestar a minha singela homenagem à administração conduzida por Dr. Paulo Mushanga, e por tudo isso que eu disse, coisas boas, bem feitas. Ele também tem uma carreira de gestor público bem significativa. E, ao mesmo tempo, saudar a entrada do Dr. Pedro Couto, que também é um quadro nacional de comprovada competência. O que é que isto muda, Salvador? Agora, não, isso não muda. Para mim, dá continuidade a uma gestão rigorosa, uma gestão séria, uma gestão de confiança, tanto para nós, o público moçambicano, assim como para os parceiros internacionais. Ao nível da HCB. Exatamente. Então, é preciso saber que a HCB tem que estar constantemente a negociar preços de energia com empresas estrangeiras, e é preciso estar também, tem em carteira vários projetos, tem a Central Norte, que ainda não arrancou, tem uma série de outros projetos e que precisam de continuar na mesma linha de gestores comprovados, gestor com competência e com integridade pública, como são os dois casos, tanto do Dr. Paulo Mushanga como do Dr. Pedro Couto. Ao nível dos minerais, Salomão, estou a gerir o tempo. O que é que configura numa altura de enormes desafios neste setor? Eu não sei. Que tipo de perfil de gestor acha que o Presidente estará à procura? Tudo menos o Max Tonela, que foi referido. Eu acho que não pode ser isso. O Max Tonela acho que está muito bem na área onde está a trabalhar bem. Não é que ele não seja bom gestor. Eu penso que a nível do Ministério dos Recursos Minerais e a nível do país existem quadros conhecidos com competência para gerir corretamente os recursos minerais. E eu penso que o Presidente, acho que isto foi, parece que lhe apanhou de surpresa, já devia ter, na mesma altura que exonera um ministro, devia indicar o outro. Agora, deixar este vacácio legis durante um tempinho não é boa coisa. Mas eu penso que devia se encontrar um dos vários quadros nacionais. Temos quadros com experiência e com competência já demonstradas na área de gestão de recursos minerais. E não só gerir recursos minerais, porque o ministro não é um gestor empresarial, o ministro é um coordenador político, coordena as políticas da área. E eu penso que é fácil de encontrar. Não é preciso mudar um ministro daqui para ali, pode encontrar novos quadros, entrar aqui na coisa. Agora, há uma coisinha pequena que eu queria chamar a atenção para não voltar a acontecer, é que houve um comunicado, não sei se também foi fictício ou verdadeiro, emitido pela presidência, primeiro a dizer que exonerava o ministro Pedro Couto dos recursos minerais. Exato. E depois um outro comunicado a dizer que o presidente nomeava... Era falso. Mas era falso. Então, eu recebo os comunicados diretamente da Presidência da República. Portanto, mas é um precedente, porque o presidente já fez isso, já nomeou a senhora Exaltina Lucas Salles para essa Instituto Nacional de Estatística. E depois, mais tarde, exonerou. E outro dia nomeou
o Dr. Rosário Fernandes. Ora, o presidente, ao abrir a Constituição da República, não tem competência para nomear nenhum PCA. Os PCA não são nomeados pelo presidente da República. Portanto, é preciso isto ficar claro para não voltar a acontecer, porque fica mal quando o presidente do Estado não pode nomear PCA. Quem nomeia os PCA é o Conselho de Ministros e quem embolsa é o Primeiro-Ministro. Isto tem a ver com esta época que estamos a viver das E depois redes também aconteceu uma coisa sociais. É pequenina. preciso ter muita atenção à informação que é verídica. Mas também já aconteceu outra coisa. Há pouco tempo o presidente nomeou o vice-chefe do Estado-Maior-General. E depois quem impulsou é o Ministro da Defesa. Também não é assim. Não pode acontecer isso. Quando o presidente nomeia, impulsa as pessoas. Agora o presidente nomeia, depois... Quando a antiga Ministra da Justiça foi colocada na Presidência da República para evitar as gafes que aconteceram no passado na Presidência em relação a estas questões legais e de procedimento. Não Fernando, queria ouvir o teu comentário relativamente a estas mudanças na HCB. Bem, eu começo pela parte mais fácil, ou seja, pela HCB. E, em complemento daquilo que disse o Salomão, também é muito importante uma reabilitação de fundo que foi feita na barragem de Caorabassa em relação aos geradores, comportas, tudo isso, quando o vaticínio era se agora que a barragem que está na mão dos moçambicanos se haveria capacidade. Basicamente, Moçambique foi buscar a consultoria da Manitoba Consulting, fez o trabalho, inclusivamente o ano passado bateu recordes de produção, exatamente decorrente de uma maior produtividade dos equipamentos instalados e revistos na barragem, e isto são coisas que devem ser saudadas. Em relação ao novo Conselho de Administração, Pedro Couto, claro que ele vai fazer as contas todas direitinhas, todas certinhas, eventualmente vai bater o pé quando lhe baterem à porta para dar umas contribuições para o Partido Frelimo, isso porque ele não gosta dessas coisas e nós sabemos como as empresas públicas têm toda esta pressão para financiar o Partido Frelimo e também referenciar outras mais-valias naquele Conselho de Administração, nomeadamente o Nelson Bide, que acho que de algum modo foi injustiçado na sua gestão do FIPAG, o Moisés Machava, que continua na direção da HCB. Por outro lado, eu fico boquiaberto, não percebo qual é a contribuição que o Sr. Itai Mack vai dar naquele Conselho de Administração. Quer-me parecer que são estes erros recorrentes da tal lista dos 100 elementos que estão no IGEP e que têm que ser distribuídos. Eu nunca fiquei impressionado com a gestão do Sr. Itai Mack na Zambésia, em Inhambane, vice-ministro da Educação, todas estas coisas. Esta é aquela parte política das acomodações políticas. Mas, exatamente, também esta questão deveria ficar clara. Em relação ao Ministério dos Recursos Minerais, qual é o problema aqui do Pedro Couto? Eu penso que isto também são os eventos do Washington. É assim, o Pedro Couto é um bom gestor, mantém a casa organizada, arrumadinha, os dinheiros contados, bate o pé aos lobbies, é um defensor, aliás, é citado tendo dito, se é para as petrolíferas imporem a sua vontade aqui no Ministério e nos contratos, como eles querem fazer, de mim não vão ter a concordância, corram para o Presidente e vão resolver esse problema. Portanto, de algum modo, eu penso que o Presidente ouviu algumas queixas da Anadarko, da ExxonMobil, da Eni, e, portanto, de alguma inflexibilidade na direção deste Ministério, de problemas de incompreensão e do facto de podermos estar, neste momento, muito mais avançados em relação aos contratos do gás e não estamos por causa de alguma indecisão neste Ministério, por causa inclusivamente também de outras visões sobre os contratos e decorrentes, por exemplo, das assessorias da Noruega, da Argélia, que tem outra visão sobre... Mas o argumento é este, Fernando. O Presidente é que nomeou o Pedro Couto. E o Pedro Couto, esta fama não é de hoje. O Pedro Couto tem a fama de que quando viaja devolve o dinheiro remanescente das ajudas de custo. Não. Que é uma pessoa austera. Aquilo que se falava, portanto... aquilo que se falava, digamos, como uma brincadeira em relação ao Pedro Couto era o seguinte, que ele nem sequer ia gastar em novos fatos para andar
nas recepções e nos jantares das petrolíferas, porque ia continuar a ser o mesmo Pedro Couto que sempre foi. Ora, isto tem um preço, tem os seus elementos positivos, mas tem esta faceta que, em última análise, acabou por ser considerada negativa, ou seja, ao ser uma força de bloqueio em relação ao avanço dos projetos. Qual é o perfil que acha o Presidente terá feito um compasso de espera para ir a esta reunião de quadros? Acha que terá alguma influência esta reunião de quadros para palpar ali, vamos lá, para medir a temperatura dos camaradas? Acha que será isso? Não tanto. Houve um pequeno timing em relação ao fim de semana, uma deslocação ao Botsuana, e de algum modo isto complicou em termos dos timings, porque nem sequer costuma ser habitual esse compasso de espera. Ou seja, pode ser confundido com isso, mas não é esse o problema. E quando se faz uma nomeação, já se tem outra pessoa na manga, a não ser, e não me parece que seja o cargo que a pessoa acabe por ser segunda ou terceira escolha, como já aconteceu em relação a ministros e em relação a PCAs. Mas claramente o perfil do novo ministro dos recursos minerais terá que ser uma pessoa muito mais flexível e em sintonia com uma visão de governo que considere as petrolíferas suas aliadas. Claro que isto é uma contradição à partida, porque os interesses do país não têm que ser necessariamente os interesses das companhias petrolíferas, mas o país está extremamente fragilizado e, portanto, torna-se mais fácil as companhias petrolíferas imporem determinadas condições em relação aos contratos de exploração de gás. Acho que quererão um ministro mais manso, é isso que quer dizer? Mais flexível. Sendo que isso depende do ângulo de visão de cada parte. Mas o Pedro Couto é flexível, só que tem também ideias próprias, determinados princípios e valores que ele defende. Vamos avançar para o terceiro ponto. Esta semana, como eu disse no início do programa, houve vários casos ligados ao combate à corrupção que suscitam motivos de análise. Foi detida a antiga PSA do Fundo de Desenvolvimento Agrário, FDA. O Gabinete Central de Combate à Corrupção emitiu comunicados referindo-se então a casos que tinham sido denunciados, nomeadamente pelo Canal de Moçambique, relativamente aos aeroportos, tinham a ver com a antiga administradora delegada, Marlene Manav, e o antigo administrador financeiro, Jeremias Cham, dizer então que relativamente à administradora delegada não há elementos, mas relativamente ao administrador financeiro há sim elementos que têm a ver com o negócio, cerca de 5 milhões de meticais que estará a ser investigado, e que nessa pesquisa terá encontrado também elementos que merecem investigação relativamente à venda de aviões por parte da LM, o destino dado às receitas, e há vários casos também ao nível da autoridade tributária, com o diretor regional Norte, que foi mandado cessar funções, vários colaboradores a nível do topo da autoridade tributária. Salomão, o que é que isto indicia, na tua opinião? Indicia que em algumas instituições começa a haver a consciência de que é preciso começar a trabalhar em prol do objeto de cada uma das instituições. E o que fez esta semana o Gabinete Central de Combate à Corrupção, em relação a ex-presidente do Conselho de Administração do FDA, é aquilo que já devia ter acontecido há muito tempo, porque eram bem conhecidas as deslocações e as movimentações que ela fazia. E não só, isto até peca por ser muito pouco, por indiciar apenas a ela e um conjunto de pessoas, até da família dela, que estão detidas, são pessoas familiares dela ou ligadas a ela, mas há ainda muitas pessoas que nós conhecemos que estão cá fora e que foram exaustivamente beneficiárias das benesses da presidente da FDA. Então, eu penso que a coisa que me intriga é o seguinte: eu já nem acreditava que ela um dia viria a ser detida, porque os casos dela foram amplamente conhecidos desde 2014.
Agora, a coisa que me intriga é isto: como é que nós, nas nossas instituições, conseguimos colocar mecanismos que previnam este tipo de situações? Porque isto aqui, ela teve azar de ser denunciada por um conjunto de pessoas a quem possivelmente não satisfez. Mas há outras pessoas em posições iguais à desta senhora que estão a fazer igual ou pior que ela. Quer dizer, o que a PGR conseguiu contabilizar é que em 18 meses ou em um ano de trabalho, ela conseguiu fazer voar cerca de 130 milhões de meticais. Eu penso que o dinheiro que ela fez sair é superior a 300 milhões de meticais. Então, esse é o que terá eventualmente sido contabilizado. Exato. Então, a coisa fundamental é quais são as medidas ou as cautelas que as instituições podem tomar para não permitir que uma única pessoa defraude uma instituição desta maneira. Houve outro colaborador da FDA, que é o diretor-geral da empresa Panar, que se suicidou no dia em que a PCA foi detida. Então, é preciso investigar bem isto, qual é o real raio de ação destas pessoas e que medidas é que podem ser colocadas para prevenir. E eu estava a falar com... Uma ideia salta à vista é que parece que esta luta contra a corrupção ela é titubeante, digamos assim. E é episódica, surge hoje porque... Estará a faltar alguma continuidade a estes processos? Neste momento a PGR está na mão de baixo porque não investiga isto, não investiga. Então pronto, apanha faz um espetáculozinho, mas depois passa e depois voltamos à mesma. Agora, por exemplo, há uma coisa de um mês atrás, constou-nos que o antigo ministro das Finanças foi convocado pela PGR, foi notificado para prestar declarações, mas depois daí não ouvimos nada. Isto será no âmbito certamente dos processos abertos quanto às dívidas eu ocultas. penso que a luta contra a corrupção não pode ser episódica, tem que ser uma luta sistêmica para todos os dias e combater a coisa na globalidade, porque os estragos que esta PCA fez, mas sabe, há uma coisa que a senhora PCA fez, ofereceu, por exemplo, o gado bovino a vários dirigentes deste país, que sabiam que ela não era dona daquele gado. Ela tinha aquele gado porque era PCA da FDA. Mas estão aí os dirigentes. Estes são os tentáculos que é preciso perseguir nesta luta contra a corrupção. A senhora PCA, a ex-PCA, ofereceu 5 tratores a uma pessoa com as respectivas alfaias. O que é que uma pessoa faz com 5 tratores? E alguns dos tratores que ela andou a oferecer estão estacionados nos quintais das pessoas. Nem estão a trabalhar nas machamas. Quer dizer, então, mas como é que nós deixamos uma pessoa ficar tão bêbada de poder financeiro ao ponto de fazer esse tipo de leilões, ofertas indiscriminadas de bens públicos a pessoas que também são servidores públicos, recebem, não se interrogam, mas como é que esta senhora arranja-me 5 tratores? Mas comprou aonde? Com que dinheiro? Do ponto de vista da análise dos sinais que emite... Neste momento, cada um diz, se não me denunciar, vou escapar. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Como é que olha para estes sinais que o Gabinete Central de Combate à Corrupção nos transmite relativamente à perseguição ao caso de corrupção? Eu tenho que achar muito positivo, mas também tenho que ter aquele ponto de interrogação, ou seja, se isto é episódico ou se há uma nova orientação, há uma nova vontade e vontade política. Não nos iludamos, tem que haver vontade política nessas coisas para se atuar de mão mais dura, eu diria, de mão mais dura. Porque é assim, este tipo de ações também tem um efeito dissuasor. Se eu vejo que o PCA da empresa ali ao lado foi detido, está a ser investigado, o processo foi bem instruído, o processo chegou ao fim, houve condenações, sentenças transitadas em julgado, então eu passo a ter outros cuidados e penso 2 vezes em determinadas ações que posso ou não me posso envolver. Se tudo continua na mesma, se são aquelas ações episódicas, então é uma questão de totobola. Bem, aquele teve azar de ser apanhado na malha. Portanto, a questão de fundo é que isto seja um combate sistemático e que haja, de facto,
esta vontade política para se proceder assim em relação ao descaminho de bens e ao descaminho de valores no nosso Estado. Quando olhamos para algumas, diz-se muitas vezes que a atitude tem a ver muitas vezes com as lideranças. Já falamos aqui do caso do governador do Banco de Moçambique, há o caso da Presidente da Autoridade Tributária. Temos estado a ver muitas situações, e normalmente numa instituição, quando começam a aparecer muitas cartas anónimas, muitos e-mails anónimos, é um sintoma de que há qualquer coisa que estará a passar. E vimos na EDM, eu vi na pode EDM. valer o que vale, o que se escreve, mas pode ser um sintoma de que o status quo foi tocado. Eu acho que sim, e vemos estes sintomas, ou seja, nós e sobretudo a comunicação também tem que ter os seus cuidados em relação a todas estas cartas abertas e cartas anónimas e documentos ou documentos fictícios que são deixados cair nas redes sociais para denegrir às vezes pessoas, denegrir dirigentes, porque nem tudo que luz é ouro. E em muitos casos pode ser que são novos dirigentes a tentarem tomar novas atitudes e terem uma visão diferente em relação à coisa pública. Vamos avançar. Esta semana a Frelimo está reunida na sua, chama-se reunião de quadros, que congrega assim, cerca de 3.000 pessoas vindas de todo o país, todos os estratos dentro dos membros do Partido Frelimo. Daqui a uma semana vai haver a reunião do Comitê Central. Salomão, começo por ti. A reunião começou no sábado, continua hoje, ao longo do dia de hoje, vai até o dia de amanhã. Em função daquilo que viu até hoje, acha que o Presidente vai sair dali com um cheque, quanto mais não seja em branco, as questões de fundo que o país nesta altura enfrenta, questão de diálogo político, as várias definições. Esta semana os mediadores vieram-nos dizer que apresentaram uma proposta de nomeação de governadores da RENAM, é um dos pontos-chave. Há a questão económica. Portanto, há dois grandes desafios que o país enfrenta. Daquilo que tem ouvido nesta altura, qual é o comentário que se lhe oferece? Bom, o que eu ouvi até aqui é que não há muitas novidades na reunião de quadros, até aqui. Inclusivamente conversando com alguém que estava lá dentro, não há nada, está-se a discutir coisas muito formais, coisas muito normais. Agora, quanto à questão que colocas, o Presidente vai sair daqui com um cheque em branco para agir, eu acho que o Presidente, já desde que foi empossado, no dia 15 de janeiro de 2015, já tinha esse cheque em branco, tinha um martelo e tudo na mesa. Agora, se o Presidente não usa isto à espera de uma eventual reunião para dizer vai lá à frente, vai à frente, o problema já é do próprio Presidente, não é da falta de instrumentos de poder. Desde que o Presidente foi empossado, foi investido nas funções, eu penso que ele tem todas as condições para agir da maneira como melhor achar em prol do desenvolvimento do país. Agora, pode ser que estrategicamente ele precisa desses encontros, ouvir as opiniões, para depois sintetizar essas opiniões e transformá-las em uma nova ação, uma ação mais enérgica, mais pujante em prol do desenvolvimento do país e, sobretudo, resolvendo a questão da paz e resolvendo a questão econômica do país. Conforme fizemos referência há pouco tempo, o FMI continua irredutível, diz as mesmas coisas que sempre disse, ou a auditoria da maneira mais apropriada, ou não há nada. Então, o Presidente está confrontado com esta realidade. Temos a situação da paz, não temos paz até aqui. Ouvi aí o Presidente da RENAM dizer que até novembro já estaremos em paz, oxalá isso seja verdade. Então, eu penso que o Presidente tem todas as condições reunidas para agir. E mais, se o Presidente ficar muito tempo sem agir, aparentemente à espera de um e outro encontro, há de se multiplicar o número dos WhatsApps, das cartas anónimas que temos vindo a ler sobre o Presidente. Para tentarem combatê-lo. O Presidente está sendo combatido por dentro, através das cartas anónimas, cartas não sei quantos. As redes sociais estão todos os dias a publicar situações referentes ao Presidente. E eu penso que o Presidente tem que pôr cobro, tem que pôr fim a este tipo de situações.
porque isso é feito por militantes do próprio Partido Frelimo, não é coisa de fora do partido. Então, se o Partido Frelimo começa a enveredar pela via das intrigas, via de fofocas, para denegrir a imagem dos próprios dirigentes do partido, eu penso que tem que haver aquilo que Samora chamava purificação das fileiras. Acha que foi este o sentido do discurso do presidente Nyusi ontem, na abertura desta sessão? Mandou uma mensagem para dentro do partido, pegando um pouco aquelas palavras da Margarida Talaba, depois de dentro e depois de fora, mas aqui sobretudo para os de dentro, a ideia de que é preciso maior coesão e disciplina partidária. Exato. E eu penso que o presidente só pode estar a falar para dentro. É para dentro onde ele deve falar. E, sobretudo, este encontro é de quadros de dentro do Partido Frelimo. Então, tudo tem que se direcionar para aí. Mas é preciso fazer um pouco mais do que apelar à coesão, É preciso criar mecanismo de purificação das fileiras no seio do Partido Frelimo. O Partido Frelimo ficou um partido vulgar, um partido cheio de entreguistas, pessoas que passam a vida a enchincalhar os outros sem nenhuma razão aparente. Quer dizer, por A mais B surge um WhatsApp, surge uma carta anônima a falar mal das pessoas e até a falar mal das pessoas que o próprio presidente aparentemente confia para trabalharem com ele. Agora, o que é o gabinete do chefe do Estado quando todas as pessoas que o rodeiam estão a ser insultados aí? Estão a ser conotados com isto? Estou a gerir o tempo. Fernando, queria ouvir a tua opinião relativamente a esta reunião de quadros. O que é que se espera que saia daqui relativamente aos dois grandes desafios que o país tem, o diálogo político, a questão económica? Já falámos aqui, o primeiro ponto desta crise do Moza Banco é um indicador, falamos dos aeroportos, falamos da LM, no sentido de uma estratégia de facto para reativar a economia. Esta semana saiu um relatório do Fundo do Fórum Económico Mundial que diz que Moçambique está na posição 134 do ponto de vista de competitividade da economia. Nós estamos a apenas 6 posições acima de todos os países do mundo, ou seja, somos menos competitivos. E já ouvimos falar de aumentar a produção e produtividade. Como materializar este discurso para que não fiquemos só em chavões? Não, e temos o vice-ministro do Comércio a dizer que andou na mesma escola do FMI, como se isso resolvesse os nossos problemas, ou seja, até agora não sabemos das lições que ele aprendeu lá nos Estados Unidos e que nos façam ultrapassar esta situação. De qualquer forma é assim, é de algum modo dramático que o país de algum modo está paralisado nas suas questões, na sua componente de economia e na componente de paz, à espera daquilo que vai sair da reunião de quadros e da reunião do Comitê Central. Porque é isso que se está a passar. Ou seja, temos o FMI que diz sem auditoria não há nada, não há fundos, não vamos ultrapassar o nosso diferendo. Os doadores estão em sintonia total com o FMI a dizer não há auditoria, não há novos fundos. O FMI diz-nos mais medidas de caráter económico vem aí, porque a situação não é boa, porque a inflação continua, já ultrapassou os 20%. Em relação ao diálogo de paz, há bons documentos que estão a circular, que estão a ser preparados, há boas discussões em sede do diálogo do governo Renamo, mas precisam de uma chancela final. A chancela final tem que vir do governo de Moçambique. Ou seja, esta reunião de quadros e a reunião do Comitê Central tem, de algum modo, uma espada apontada às costas destas pessoas que estão nestas reuniões importantes. E o caminho não é ficarmos a arrastar os pés, a dizer que vamos resolver isso da paz e não resolvemos nada, ou vamos resolver as questões económicas e não resolvemos nada, para depois haver o Moza Banco número 2, Moza Banco número 3, mais desemprego, protestos populares, temos gasolina mais cara, a gasolina vai continuar a encarecer, ao contrário daquilo que as pessoas dizem, os mecanismos de compensação dos chapas não são automáticos, porque há muitos chapas que estão completamente fora do sistema e vivem de combustível roubado.
portanto, não recebem esses combustíveis bonificados do governo. Portanto, há uma situação explosiva e nós estamos, de algum modo, reféns daquilo que as pessoas estão a discutir na Matola. Certamente vamos ter a ocasião no próximo domingo de olhar mais a fundo quando houver já os resumos desta reunião e na calha a marcação da reunião do Comitê Central, que já, na verdade, já está marcada para outra semana. Permita-me avançarmos para o ponto. Peço ao realizador para colocar o ponto tem a ver com o comunicado do FMI desta semana. Fernando, vou começar por ti desta. O FMI colocou claramente as coisas. Neste chove não molha na relação entre o Governo e o FMI, há coisas que vamos lendo através das entrelinhas. O FMI fez o seu comunicado onde diz que o Governo pediu o reatamento das negociações à volta do apoio financeiro, e o FMI diz no seu comunicado está condicionado este reatamento a uma maior celeridade na auditoria internacional independente, e estou aqui a sublinhar porque o FMI continua a falar de uma auditoria independente e internacional, apesar dela ir ser feita em sintonia com a Procuradoria-Geral da República, que aliás menciona no próprio comunicado. Para os aspectos legais. Exato. E por outro lado, a segunda condição é mais medidas tanto de restrição, ao nível da economia, logo numa semana em que foram já aumentados os preços de combustível. O que é que isto significa em termos práticos? Não, quer o Mosabanco, quer o aumento dos preços de combustível são parte da mesma estratégia, a estratégia do Banco de Moçambique para mostrar que está no comando, que quer aplicar os programas e as instruções que vêm a partir do Fundo Monetário Internacional. Uma segunda linha de interpretação é não houve acordo em relação aos termos de referência, porque tal como tínhamos dito aqui anteriormente, as questões de natureza forense ou as questões técnicas que vão conduzir à investigação forense já estão incorporadas nos termos de referência e visam produzir os mesmos resultados, independentemente dos tribunais moçambicanos, da Procuradoria-Geral da República, acionar os mecanismos legais em relação aos ilícitos e em relação aos potenciais responsáveis de tais ilícitos. Na tua opinião, quando o FMI condiciona o orientamento da negociação à volta do apoio económico a estes dois elementos, o que é que está a transmitir? Está a dizer que sem este assunto resolvido, e sem este assunto resolvido, em última análise, nos termos em que o FMI os coloca, não há acordo possível. Ou seja, Moçambique pensava que bastava apenas fazer um ato de contrição, pedir desculpa, daqui para a frente vamos nos comportar bem e o problema está ultrapassado. O FMI está a dizer, não, vocês ultrapassaram todas as marcas, já o disseram publicamente, são o maior escândalo financeiro já havido em África e, portanto, isto não pode ser só pedir desculpa. Há pedido de desculpa, mas também há uma investigação até às últimas consequências em relação ao que andou mal em relação a essas dívidas. Só um momento, queria ouvir a tua opinião relativamente a este comunicado do FMI. Isto quer dizer o seguinte, o FMI está a reafirmar é a mesma coisa que sempre foi dito. O FMI está a reafirmar que Moçambique está suspenso do seu relacionamento com o FMI. Agora, o que é preciso ser feito? É preciso cumprir uma lista que foi traçada e que já foi entregue ao governo de Moçambique. E o próprio Presidente da República, quando foi ter com a Cristina Lagarde em Washington, não ouviu outra música senão a mesma música, de que estamos felizes porque vocês estão abertos a cooperar conosco. Mas a lista está aqui. Vão fazer isto, para nós reatarmos o relacionamento convosco. Agora, Moçambique parece que aceita, depois não aceita bem, porque depois não é bem forense, é internacional. Quer dizer, estamos aqui a desdobrarmos em questões semânticas e deixar o assunto de fundo. O assunto de fundo é que tem que haver auditoria às empresas, tem que haver os termos de referência com prazo. Quando é que a auditoria vai ser feita? Quando é que vai ser contratado o auditor internacional que vai fazer esse trabalho em coordenação com a PGE? Agora, eu não sei como é que isto custa ser feito.
termos de referência podem ser feitos numa noite. Agora, nós estamos aqui há 3 semanas a falar da mesma coisa, que estamos a fazer o rascunho dos termos de referência. Não é verdade. Eu penso que no meio disto tudo estão mais uma vez envolvidas algumas vontades políticas que recusam o avanço desta coisa. E pensar que o FMI é constituído por pessoas tão simpáticas que basta termos feito essas movimentações e ao vir aqui vamos dizer, epá, então vai ver o nosso pedido e eles vão dizer, tá bem, vocês são... Não podem ser. FMI funciona com regras e são regras de domínio internacional. E essas regras, antes de serem acionadas, não há de acontecer nada. Moçambique não vai conseguir nenhum resultado positivo sem desbloquear as regras do FMI, ou seja, sem cumprir. Continuamos num colete de forças, é isso? Exato. E depois, também já dissemos, o FMI não perde nada com o atraso de Moçambique em resolver o problema. Quem perde é Moçambique. O FMI não tem nada a perder. O FMI tem mais de 100 países que são membros e os países que estão lá, alguns deles são de muita pujança econômica. Moçambique é que fica a perder. Agora, nós moçambicanos, e oxalá nesta reunião de quadros haja pessoas para levantar esta questão, temos de ser sérios. Em tudo que nós fazemos, devemos ser sérios. Sérios significa o seguinte: o chefe do Estado esteve a Washington, chegou a um acordo com o FMI. Chega a Maputo, não se implementa. Por quê? Porque no Maputo encontrou-se com pessoas que estão a dizer, mas não pode. O chefe do Estado é chefe do Estado, é o mais alto magistrado da nação. Tomou decisões em Washington, concordou. Então pronto, qual é o problema? Há dificuldade de escrever termos de referência. Termos de referência existem por aí. O próprio FMI já tem os termos escritos. Pode entregar ao governo, perguntar se concorda ou não. E o governo tirar uma vírgula ou pôr outra e aprovar. Agora, estamos aqui já há 2 semanas a dizer que o governo concorda, mas não há termo de referência. Então, se nós continuarmos neste ritmo, este é o ritmo necessário para afundar cada vez mais o nosso país. Muito bem, Salomão, queria agradecer a vossa presença aqui por termos, sobretudo, termos feito uma gestão muito rigorosa. Eram muitos temas, muitos acontecimentos, de facto, nesta semana. Vamos terminar por aqui, despedimos-nos com a promessa de que próximo domingo voltamos a encontrar aqui neste mesmo espaço. Boa noite, uma boa semana a todos, sobretudo uma boa terça-feira, que seria um dia de paz, a paz que ainda não a temos e que desejamos tê-la. Gostaríamos de comemorar este 4 de outubro de outra maneira. Infelizmente não podemos. Boa noite, até lá.